Olá, amigos! Acabamos de acabar a live de pós-jogo do Santos Futebol Clube vencendo, aliás, empatando, né, Rodolfo? Empatando o jogo. Rodolfo, vai um pouquinho mais pra sua direita nesse momento só. Aqui, assim? Isso aí tá bom, aí, nessa posição, tá bom. certo. Rodolfo com sua bela face frustrada do empate do Santos, mas reestreia do Neymar, foi muito legal, me diverti, empatou, puta, mano, tava felizaço vendo o Neymar jogando pelo Santos de novo, tá? Então eu convido você, primeiro, a virar membro aqui do canal, R$ 7,99 por mês. Você entra no nosso grupo do Telegram, tá? De cara, o link tá na comunidade, disponível só para membros, então é só virar membro, clicar no link direto pro grupo do Telegram. Além disso, toda semana vai ter um vídeo exclusivo que vocês vão escolher. A gente vai escolher lá no grupo o vídeo, o tema que a gente vai abordar, pode ser curiosidades, pode ser uma troca de ideia, pode ser até um tema fora de futebol, sem problema nenhum. A cada 15 dias fazer uma live só com os inscritos, trocar ideia, vocês vão entrar na live, trocar ideia com a gente, aquela coisa toda, bem de boa. E pelo menos a cada 6 meses aí fazer um encontro, ou na Vila Belmiro, ou em volta lá em Santos, ou aqui em São Paulo, no ABC, a gente se encontra, faz um churrasco, troca ideia, se reúne e se vê, tá certo? É isso, R$ 7,99 por mês, o link tá aí na descrição, ou clicando no botão Seja Membro, tá? Faça parte da comunidade, tem vários botõezinhos já, né, de membro, já vários pins exclusivos que eu fiz, tá ligado? Eu fiz os botãozinhos lá, em Pelé, o Itrush, essas coisas, é um escárnio de Rodolfo, que ele vai falar nesse vídeo. Por que, Rodolfo? Vamos falar da entrevista do Neymar para a TNT Esportes após o empate do Santos e a reestreia dele pelo nosso clube, né? É isso, a gente, assim, você já falou sobre isso lá no canal do Futirinhas. Fiz um vídeo bem grandinho, 25 minutos. É um assunto que não me cabia comentar, mas a partir do momento que o Neymar, que é jogador do Santos, fala sobre isso abertamente, publicamente, e elogia o Jorge Igor nessa treta que ficou aí, né, bastante falada nessa semana, aí se torna um assunto do Santos. E aí eu acho, portanto, vale a gente trazer esse assunto por aqui, é também a minha opinião. Eu já acho que era um assunto de Santos, porque o Jorge Igor se emocionou na reapresentação do Neymar, né? E foi um motivo da crítica do Mauro também, que a gente vai entrar nesse mérito aí depois da resposta do Neymar. Aqui tem 40 segundinhos, é bem curtinho. Eu vou colocar aqui na tela pra vocês, tá? Tá aqui, ó, a tela. Então, aqui é da TNT Esportes o corte, tá? Estamos pegando aqui no Datafoot, tá tudo aparecendo aí, ó. Tá uma loucura, né? Mas eu vou colocar assim 40 segundinhos e a gente fala sobre isso em seguida, tá bom? Vamos lá. Olá, Jorge Igor, Bruno. É um prazer enorme estar falando com vocês. Jorge, desde já, parabéns pelo vídeo que você falou. Tenho certeza que você é um grande narrador que faz, né, dessas narrações uma emoção diferente e verdadeira. Então, obrigado pelo vídeo, obrigado pelas palavras. Fico muito feliz de ter um cara como você narrando esses momentos incríveis, não só meu, mas como de todo jogador brasileiro e internacional. É incrível ter sua voz nos jogos, parabéns, tá? Muito obrigado, Neymar, não tem preço esse reconhecimento, obrigado, imagina. Ele é diferente em tudo, velho, esse aqui... Tá com a Elano ainda, que coisa bonita, meu Deus do céu. Elano é meu maior ídolo. O reencontro de ídolos aqui é muito lindo, cara, isso é o Santos Futebol Clube, mas, cara... Primeiro ponto aqui, nem fala do Mauro aqui especificamente nesse corte, tá? Ele fala muito elogio ao Jorge. E eu até antes do Rodolfo entrar, eu vou fazer um pequeno comentário inicial, né? Porque é o meu ponto de vista com relação a isso, tá? Eu falei lá no Futirinhas, pra quem não viu, que eu acho o tipo de comentário que o Mauro faz perigoso até pra ele. Porque assim, eu sempre reconheci no Mauro César um baita comentarista, um baita analista, sempre. Isso aqui é eu, moleque, vendo ESPN, tá? Mas hoje o cara tem 60 e poucos anos, né? Ele se coloca numa posição de arauto do que é certo e do que é errado. Isso é muito perigoso, porque uma hora essa corda vai estourar no colo dele. Não é problema meu se vai estourar no colo dele, tá? Mas é muito triste, pra dizer o mínimo, que uma pessoa julgue a emoção alheia, a emoção de um terceiro... Por causa do que ela está sentindo. A gente tá falando de um cara ali que estava do lado de um grande ídolo do Santos, que jogou ao lado do Neymar, que estava emocionado, que é o Elano, e ele acabou se emocionando junto. Porque o cara lembrou dos momentos dele como torcedor, eu me emocionei, o Rodolfo se emocionou, o meu irmão se emocionou,
né? As pessoas que torcem para o Santos se emocionaram. Por quê? Porque é um ídolo voltando para casa. Não é um grande ídolo como o Ronaldo Fenômeno indo para um clube que ele nunca tinha jogado, no caso o Corinthians, ou o Romário indo para um clube que ele tinha jogado, no caso o Flamengo, até provocando o clube que ele jogava antes, que era o Vasco. E são 12 anos de ato com um time que estava na pindaíba e que por clube, como o próprio Jorge falou, não merecia, não tinha feito por onde para receber o clube. Né? O Santos está depredado, acabado, o CT largado, o estádio atrasado, um monte de coisa, mas a torcida merecia. E esse cara voltou. E por mais que ele ganhe muito dinheiro, é amor, cara. E as torcidas se emocionou. Não à toa virou esse fenômeno de marketing. O Santos já tá passando o Palmeiras e o São Paulo em seguidores no Instagram. O Santos dobrou o número de sócios desde a chegada do Neymar e não faz uma semana isso. Então é um fenômeno não só midiático, mas é um fenômeno voltando para sua casa, voltando para suas raízes. E isso é muito bonito. E você se colocar contra esse tipo de emoção é muito feio. E da maneira que se colocou, porque o André Henning também achou exagero o choro, a emoção, tanto do Bruno Formiga quanto do Jorge, mas sem diminuir o trabalho do outro, sem diminuir o que o outro sente, só achando, eu não faria isso, e tá tudo certo, só um posicionamento. Da maneira que o Mauro faz, é um ataque. E aí ele se coloca nessa posição, e os ataques que ele recebe de volta é porque ele colheu. Então ele está plantando o que ele colheu. Só isso, Rodolfo, fica à vontade, porque eu já falei que tinha pra falar no Futirinhas. Cara, assim, vamos lá. Eu já falei bastante sobre o Mauro lá no Futeboteco, tem um vídeo meu cujo título é Mauro César é o Pablo Marçal do jornalismo. Poderia concordar mais. O que eu quero dizer com isso? Que pra mim é uma estratégia do Olavo de Carvalho, assim, que ele tem para tentar aparecer. Do mesmo jeito que existem outras pessoas de outros lados adotam estratégia para poder furar a bolha, o Mauro tem uma estratégia que é muito clara, que é atacar o que está em evidência. Ele é o tipo do cara que ele não se preocupa de ser criticado, ele não se preocupa de ser o alvo, ele acha inclusive que isso é bom para ele. Então ele é um cara que gosta de... Ele, por exemplo, não fala sobre o Santos, não comenta sobre o Santos. O Santos virou destaque, ele vai falar sobre o Santos, sim, sempre com um tom de depreciar. Não falava sobre o Botafogo, de repente o Botafogo e não fala, começou a ganhar todo mundo, né? Não sei o que, começou a ganhar todo mundo, e aí já chegou e falou que aquilo que o Botafogo montou era uma fantasia, sim, que aqueles jogadores era um momento de fantasia, que aquilo não ia durar. E todo mundo sabe qual que é o modelo do Botafogo em termos de SAF e tudo mais, sim, tanto que alguns jogadores lá, craques, que fizeram o Botafogo campeão, caíram, mas é sempre com um tom de tentar diminuir aquele torcedor e aí o que esse torcedor faz? Se revolta, responde o Mauro, isso gera engajamento e assim a corda anda pra cima do Mauro. Então assim, é um modus operandi que eu já tô muito acostumado. Dessa vez ele não me bloqueou ainda, hein? Eu respondi e ele não me bloqueou. Quando ele critica a posição dos jornalistas que se emocionaram, eu não sei necessariamente de quem ele está falando. É do Jorge, ele só diz que não, cara. Eu não sei que transmissão ele está falando, porque ele diz que não, ele nega. Mas o ponto é, independentemente de quem seja, ele não falou sobre isso quando a transmissão da Globo se emocionou no título de 19 do Flamengo na Libertadores. Quando por exemplo, o Casagrande chorou. Lembra o Júnior e aquele outro que hoje virou comentarista na Globo, que era repórter na época, o que até teve a polêmica no Coisa do Santos. Lembra. Então, eu esqueci o nome, enfim. Ele não falou. Eu ia falar Ivan Moré, mas não tem nada a ver. Não é Ivan Moré. Ele não falou. Não. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que é para os outros. Então, assim, eu, nesse tipo de caso, eu já nem respondo mais, eu prefiro ignorar, porque eu entendi o modus operandi dele. É justamente buscar esse tipo de embate para poder se crescer em cima disso. Então, o que eu tenho para falar a respeito do Mauro é isso. Agora, com relação a entrar na minúcia do que ele disse, e aí é uma seara minha, porque eu sou jornalista, e até o próprio André Henning, ele acha que houve uma certa... Ele falou, companheiros meus se exaltaram que foi demais. Um certo exagero. Aqui, mas teve um certo exagero e tudo mais. Eu não faria, mas não tenho nada contra. Foi isso que ele exatamente. falou. O que eu penso sobre isso, tá? Eu acho que quando você está numa transmissão, você tem que, de alguma maneira, manter-se imparcial. E eu acho que isso foi feito na transmissão da TNT. Mas eu acho que a emoção também é do jogo.
né? O que é o Galvão Bueno se não transmitir emoção? Exato. Quando que isso Pô, é o slogan dele, eu sou um vendedor de emoções, então, amigo. quando que isso passa a linha do que é aceitável ou não? É. Isso é muito sensível. E aí, assim, cabe ao Mauro, o Mauro é o cara mais idôneo, mais imparcial da mídia brasileira para poder traçar essa linha do que vale, do que não vale, do que é ético, do que não é ético, do que é jornalismo e não é jornalismo. Eu acho que não, porque justamente vai contra o perfil de um cara que tinha essa característica quando você criança e disse que adorava assisti-lo na ESPN e se vendeu a um público que é a tua base, que é o público flamenguista. Que não tem problema nenhum, cara, tá? A gente tá culpando o torcedor assim, do Flamengo não, cara. E aí, assim, é uma coisa, por exemplo, que é diferente do que você pode esperar da minha postura aqui com vocês. Eu estou dentro de um canal do Santos. Se muitas vezes acontece de outros caras, e já aconteceu no meu podcast, do cara falar algo no meu podcast, e quando a gente postar sobre isso, desagradar a base do cara, do clube pelo qual ele tem canal, etc. O cara chegar pra mim e falar, não, apaga esse vídeo, porque isso comigo não vai acontecer nunca. Se eu chegar aqui e fizer um vídeo, um exemplo, dizendo que o Caixinha tem que ser demitido imediatamente, e 99% de vocês serem contra essa minha postura, eu vou bancar. Porque eu não estou aqui para agradar vocês, eu estou aqui para dar a minha opinião. E eu acho que isso é respeitável. Quando você olha e fala assim, cara, esse cara não concordo com nada que ele tá falando, mas ele é fiel à opinião dele. O Mauro deixou de ser. O Mauro é um cara que ele é fiel àquele núcleo duro de flamenguistas que o sustentam. E ele vai muito para uma lógica da Flá-TT, que é a Flamídia, como a gente chama, que é esse tipo de embate. É contra nós somos os maiores, nós somos os melhores e o resto ninguém presta, não vale nada. Essa é uma estratégia que eu já manjei, para fazer uma boa brincadeira, já manjei bastante essa Com todo respeito. Com todo respeito, né? A quem gosta de manjar, já manjei essa Eu gosto de manjar, doce você bem gosta, gostoso. né? Então, Doce bem tem gostoso. gente que gosta também. E aí, eu já manjei bastante essa técnica e, cara, eu não caio mais nisso. O vídeo do Jorge, eu acho só, e aí assim, concordo com o Jorge em gênero, número e grau, tá? Mas eu achei que ter falado o nome também. Mas eu achei que ele tinha que ter tido um pouco mais. Eu não vou falar com o cara, porque às vezes eu não sei se tem uma a ver com a postura da TV que ele trabalha. PNT, onde ele trabalha, pô, você não pode, é uma determinação aqui, você não pode falar de jornalistas de outras casas. De repente, se for isso, ok, o cara tem que respeitar. Mas assim, senti falta dele falar o nome. Porque ele falou, o pilantra aqui, não sei o quê, mas não falou o nome. Pô, eu fiz um vídeo, eu sou, assim... Bom, eu não posso falar também porque eu já fiz o vídeo do Calil, já falei do Calil, já falei do Mauro César, já falei de todo mundo. Pô, eu já falei de eu tenho um vídeo do Calil no Futeboteco, tem um vídeo do Mauro César com a cara dele no Futeboteco, e assim, não me processou, porque crítica... E ali o que o Jorge Igor faz é apenas uma crítica profissional. Sim. Então, ali eu achei que faltou falar o nome do Mauro, mas o vídeo como um todo, como o Neymar elogiou aí, ele é um masterclass de cabo a rabo. E aí eu vou dizer uma outra coisa que eu li no Twitter, com a qual eu concordo. O Mauro, politicamente, porque as pessoas hoje... Elas gostam de misturar as coisas, né? Elas concordam com quem tem a mesma posição política delas e discordam com quem tem posição... Só porque a posição política da pessoa é A ou B. O Mauro, politicamente, pensa muito mais parecido comigo do que o Jorge. Eu acho que o Jorge nessa treta tem total razão. E outras coisas também, né, cara? Uma coisa com a outra. Tem nada a ver se o cara é de direita, se o cara é de esquerda, se o Mauro... Não importa, eu já conheci muita gente, eu sou um cara, já falei, vocês conhecem minha posição política, não tô aqui nesse canal para falar a respeito disso, mas é importante. Eu sou um cara que tem uma posição política muito definida e se você conhece meu trabalho, você sabe. E outra, ideologia política não divide caráter de ninguém, né, mano? Eu já conheci gente da minha mesma ideologia que não valia R$1. Gente que inclusive trabalha com conteúdo do Santos aqui. Por aí afora na internet. E gente de uma outra esfera política que pensa completamente diferente de mim, que são pessoas maravilhosas. Então isso não define caráter, tá? A gente tem que definir de que lado que a gente está em determinado assunto pela nossa opinião, baseado naquilo que a gente viu. E não tudo se transformar em política, porque aí vira uma loucura. Pô. Exato. E assim, opinião política, espectro político não define caráter de ninguém. É só uma característica. Você pode ser uma pessoa maravilhosa e ser de direita, você pode ser uma pessoa maravilhosa e ser de esquerda. Tá ligado? Você pode.
E do mesmo jeito você pode ser ruim de qualquer espectro político. Por isso que a gente é muito pra esse lado aqui, entendeu? Eu respeito a individualidade de cada um, desde que a outra pessoa respeite a minha também. E, com relação ao Mauro, a gente nunca julgou e nunca achou ruim a emoção dele quando o Messi foi campeão da Copa do Mundo. Se emocionou bastante ali, né? Emocionou bastante, né? E aí, cara... A emoção dele com o microfone na mão depois do Flamengo ter ganhado em cima do River Plate, o cara tava suando ali, cara. Então, pelo amor de Deus. Emoção, a gente não julga. A gente entende, porque a emoção, ela é muito individual. Ela vai de cada um. O Jorge se emocionou no título do Botafogo por causa da vida dele com o filho dele, por causa do vô dele, né? Abraçou o VSR, que também se emocionou e é flamenguista, né? Se emocionou e é flamenguista, mas era o amigo dele emocionado depois de muito tempo sendo campeão e tal, né? Então, assim, emoção a gente não julga, porque cada um tem uma percepção das coisas. Cada um tem uma percepção da vida e cada um recebe os acontecimentos do mundo ou do futebol de alguma maneira. Então a emoção ela é genuína, porque ela desperta. Você não sente assim, ninguém, assim, a grande maioria das pessoas não são atores e atrizes pra forjar emoção a qualquer momento. Eu tenho certeza que o Mauro não forjou a emoção dele no título do Messi da Copa do Mundo. Eu acho bizarro, né? Porque é um rival. Mas enfim, cada um sente do jeito que achar melhor. Não, eu não julgo. Não julgo. Eu naquela final, eu torci pra seleção da Argentina por conta do Messi. Eu não torci. Mas enfim. Então, mas tudo bem. Não tem problema. A questão é, você torce pra quem você quiser. A questão é, ele tem o direito de se emocionar lá e as pessoas têm o direito de se emocionar no jogo na apresentação do Neymar. O que difere uma coisa da outra? E eu digo, eu falei no Twitter, falei na minha rede social, falei no Futirinhas. Toda a base de birra do Mauro César com o Neymar é política. Do mesmo jeito que é com o Romário. É a mesma coisa. Quando o Mauro César vai publicamente e fala o Romário não jogaria hoje, ele faz um anacronismo burro, mal intencionado, com a tentativa de fazer o Romário respondê-lo. O Romário responde, não fala o nome dele. Digo mais, Edu, né? Agora segura o rojão, Neymar, tá? Porque depois da resposta que o Neymar deu dizendo sobre o vídeo do Jorge Igor aí, meio que indiretamente respondendo o Mauro César, se ele fizer 3 gols na final da Copa do Mundo, ele vai ser criticado. Porque esses caras, velho, assim, desculpa. E é isso que me incomoda. Porque vai muito além do aspecto esportivo. Cara, não tem problema nenhum você ter restrição pessoal ao Neymar, ou a quem quer que seja, porque isso é muito individual, né? Mas, a partir do momento que você usa a sua restrição pessoal pelo motivo que seja, pra diminuir o que o cara é esportivamente, porque você não gosta dele, você tá sendo mau caráter. É isso, mano. É só isso. Quando o Mauro vem e fala, o Romário não jogaria hoje, ele tá falando baseado em cima de nada. Ah, o Romário não treinava. Mentira, treinava. Tá no documentário do cara. Ele não gostava de treinar, mas ele treinava, é diferente. Eu também não gostava de treinar quando eu jogava bola, mas eu treinava. Entendeu? Você vai. É uma coisa diferente da outra. E o do Neymar é a mesma coisa, é a mesma base. Ah, eu não queria ir no Flamengo. Não importa, Mauro, se você queria ir no Flamengo. Não é essa base que você tá analisando. Você tá analisando se o cara é bom. Bom ele é. Ele realmente é uma incógnita por causa de todos os problemas físicos que ele passou. E é uma incógnita porque você não sabe se ele vai render de novo. Porque existe a desconfiança. Mas diminuir o tamanho do retorno dele como se não fosse nada. Se não fosse nada, cara, não tinha essa mobilização. Se não fosse nada, a mídia mundial não estaria cobrindo o Santos. Se não fosse nada, os inscritos para assistir o jogo do Santos com o Botafogo de Ribeirão Preto na Vila Belmiro não estaria fazendo fila no cadastramento. Ou seja, você está usando de um subterfúgio pessoal para querer manipular a narrativa. Isso é muito feio. Então o Jorge fez muito bem de falar, o Neymar fez muito bem de falar, você ser de esquerda ou de direita, pouco importa agora. Você só está sendo idiota. Só isso. É isso a definição. E é uma atitude extremamente mau caráter. Extremamente mau caráter. Tá? É isso. Eu assim, o que eu falo sobre o Mauro, tem vídeo meu lá no Futeboteco, o que eu penso sobre ele, com o modus operandi dele, falei um pouquinho disso aqui. E agora eu prefiro ignorar. Fala o que quiser falar, pra mim assim, aos poucos, esse tipo de modus operandi, quando a gente percebe, vai perdendo a relevância. Tá na hora da gente dar menos palco. Tá na hora da gente ouvir menos, tá na hora de prestar menos atenção, tá na hora de ser fisgado menos, e não só por ele, tem outros aí também. Qual que é a frase que você, pra resumir a atitude do Mauro? Isso é o quê?
O quê? O que é o Mauro fez é um quê? Isso é um quê? É um O que o Mauro escárnio, fez- Rodolfo. O que o Mauro fez é um escárnio, querido. É um dos botãozinhos dos disparate. É isso. Disparate. Cara, é realmente assim, eu não gosto muito de falar dele também, porque, você fala dele pra audiência. Obviamente, todo vídeo que eu lanço na internet eu quero audiência, porra. Eu não sou hipócrita. Todo vídeo que eu quero na internet eu quero audiência. Eu quero 100 mil views em cada vídeo, 1 milhão, não importa. Todos os vídeos que eu lanço na internet. Mas, pô, a tem gente troca tá de discutindo audiência. aqui uma coisa maior, que é um jogador do tamanho do Neymar elogiando um vídeo do Sim. Jorge Igor que é respondendo o Mauro. Sim. Sabe? Tipo, poderia ser o Mauro, a gente falaria aqui se fosse o Zé das Couves. Sim, a manifestação do Neymar acaba sendo importante. Mas vai vir pedrada, vai vir toda essa coisa. O mesmo a galera que tentou cancelar o Jorge Igor, que acabou saindo do Twitter. Não acho que deveria, mas eu não sou ele, então não vou julgar, né? Mesmo a galera que fez pro Jorge Igor vai fazer a mesma coisa com o Neymar. É orquestrado, cara. É assim, sabe do que tá fazendo. O Thiago Leifert falou um negócio muito certo, que eu concordo. Sabem do que estão fazendo. Sabem o que estão falando e sabem o que querem fazer. E eu concordo com esse ponto de vista. Porque, cara, é tão absurdo que você fica, cara, por quê? Qual a necessidade? Qual o motivo? Pra quê? E você não consegue encontrar uma resposta objetiva. A não ser perseguição. Já era fora, aqui vai ser a mesma coisa. Vai ser até pior porque ele tá aqui agora. E a gente vai ter que ser meio que escudo disso. Então a gente vai ter que olhar cada coisa, cada detalhe e detalhe, calma. Edu, quando o Neymar que merecer ser criticado, Vamos descer a lenha. vou descer, não pense que eu vou ficar, não, é o menino Ney, Não. o menino Ney, menino porra nenhuma, pai de 5 filhos, 10 filhos já. 4, calma. Aí, porra. Então assim, irmão, seja Não, a três, crítica quando eu três, tiver que três fazer filhos, dentro de... três. Eu tô brincando, mas assim, a crítica que ele quiser, que eu tiver que fazer dentro de campo, Sim. ou a crítica fora, alguma postura ou outra, eu só não vou entrar em questões políticas, porque a gente já sabe o posicionamento político do Neymar, não me interessa, o Neymar não está lutando para ser deputado federal, deputado Como estadual. certos criadores de ser... conteúdos tentam aí, né? mas ele influencia as pessoas. Ele influencia as pessoas tanto quanto eu influencio falando aqui, quanto você influencia na sua família, no seu dia a dia, faz parte. O fenômeno do jogador muitas vezes pensar como pensa é uma coisa muito maior do que necessariamente olhar para o caso do Neymar. Então aí Exato. eu não tenho essa má vontade. Para mim, o Neymar, quando merecer ser criticado, seja por uma postura fora ou por uma postura dentro, eu vou fazer. E ainda que a torcida do Santos aqui me escurrasse, isso deixa um monte de dislike no vídeo, eu sei que no final, lá na frente, eu vou ser respeitado como um cara que dizia o que eu pensava e não alguém que condicionava uma opinião porque eu trabalhava com determinado público e eu queria agradar. Isso eu não vou ser nunca. Uma pena que eu não posso falar a mesma coisa de Mauro César Pereira. Enfim, tomara que eu não voltemos aqui ou em qualquer outro lugar pra falar dele, né? Mas que essa é a postura dele, a gente sabe muito bem, já tá manjada, né? Enfim, deixa sua opinião. Deixa sua opinião aí nos comentários, tá certo? A gente vai se falando nos próximos vídeos. E tamo junto, gente. Boa noite para todos, bom dia, né? Que eu já vou lançar esse vídeo de manhã. E é nóis. Valeu, até a próxima. Tamo junto.